A minha saudação é com a graça e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Olha, gente, eu aqui mais uma vez para lançar mais um vídeo aqui para o nosso canal no YouTube, Reflexão Fábio Araújo. Olha, gente, ultimamente está dando muito trabalho para a gente lançar algum vídeo, haja vista que as nossas atividades realmente têm sido bastante intensa nesses últimos tempos, nesses últimos dias. Nós estamos aí pausado na nossa série de Apocalipse, capítulo por capítulo, né? O último vídeo eu havia até prometido que nós iríamos retornar já no capítulo de número 9, haja vista que nós paramos ali no capítulo de número 8, na abertura na inauguração das trombetas, né? Abertura do 7º selo, que é a inauguração das trombetas. Mas nós vamos sim voltar sim a falar capítulo por capítulo. Nós vamos, nesse caso, retornar com o capítulo 9. O motivo do nosso vídeo hoje não ser ainda falar do capítulo 9 de Apocalipse é porque ainda resta muitas dúvidas e comentários de muitos amigos, né, colegas, sobre a questão da marca da besta. E hoje eu quero trazer mais um esclarecimento para vocês acerca da marca da besta. Esse esclarecimento é muito interessante e a gente vai analisar algumas coisas relacionadas à marca da besta, tá certo? Vamos nos basear em Apocalipse 13, vamos nos basear também em Apocalipse 7, Apocalipse 14, vamos fazer aqui um breve estudo relacionado a essa marca e a esse selo, muito comentado e muito falado nesses últimos tempos. Como o nosso canal aqui, ele é um canal de cunho escatológico, a gente vai se esforçando a cada dia e a cada momento para tentar trazer o máximo de esclarecimento para os nossos inscritos e principalmente aqueles que de fato nos acompanham no canal Reflexão, tá bom? Então nós vamos nos basear aqui em Apocalipse capítulo de número 13, verso de número 16. Nós vamos falar sobre a tentativa do anticristo em fazer o povo receber a marca. Mas será que é só a marca mesmo? Vamos analisar friamente aqui Apocalipse capítulo 13, verso de número 16, que diz o seguinte: ele obrigou a todas as pessoas, ricas, pobres, escravas, livres, a terem o sinal na mão direita ou na testa. Primeiro ele vai dizer que alguém obrigou, não é? Esse alguém aqui é o falso profeta, a falsa religião que terá essa grande missão de convencer os habitantes da terra a receberem a marca. Mas como eu falei anteriormente, será que é só a marca mesmo? Vamos analisar aqui o que diz o verso de número 17. Olha só. Ninguém podia comprar ou vender, a não ser aquele que tivesse, olha só, o sinal, isto é, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui fala sobre 3 coisas, não é isso? A marca, tá certo? A marca no verso de número 17, o nome ou número. Então a gente vai perceber aqui que aparece 3 coisas, porque nós ouvimos falar, ou até mesmo comentamos somente sobre a marca. Mas aqui fala sobre a marca, tá certo? Fala de um nome e também fala de um número. A marca, o nome e o número. Aí o verso de número 18 diz: e exige a sabedoria e inteligente, que quem pode descobrir o número dessa besta
pois o número representa o nome de um homem, e o seu número é 666. Então, na tentativa de marcar os adoradores da besta, o falso profeta, a falsa religião, ela vai propor uma marca, ela vai propor um número, ou ela vai propor um nome. Observe bem, a marca, um número e um nome. Isso é para você nunca mais esquecer, que não é simplesmente uma tentativa, mas vai haver aqui claramente várias opções das pessoas serem identificadas como seguidores ou adoradores do anticristo, ok? Nós vamos observar que essa marca está ligada ao nome e ao número de um homem, tá certo? Então, o elemento central aqui do anticristo é o seu nome. O elemento central aqui de Apocalipse, capítulo de número 13, versículo de número 17, é o seu nome, o nome do anticristo. A gente vai perceber uma coisa interessante aqui, que como Satanás, o nosso adversário, ele imita o Deus, o Criador de todas as coisas em tudo, a gente vai observar isso aqui em Apocalipse, um exemplo aqui em Apocalipse capítulo 14. Vamos fazer uma comparação aqui da visão de João, de Apocalipse capítulo 14, no verso 1 que diz o seguinte: depois olhei e vi o Cordeiro em pé, no monte Sião. Com ele estavam os 144.000, que tinham o nome dele e o nome do Pai dele. Olha, tinha o nome de Jesus e o nome do Pai dele, de Deus, escrito na testa delas. Então ouvi uma voz do céu que parecia o barulho de uma grande cachoeira, uma voz de muitas águas, e até mesmo parecido com o de um trovão. A voz que eu vi era como a música de arpistas tocando com harpas. Observe bem o que diz o verso 1 do capítulo 14 de Apocalipse. João olha e vê 144.000 selados, ok? E o selo desses 144.000 que aparece ali na visão de João, tem uma marca. E a marca, o selo, tem o quê? O nome. O nome do Filho e o nome do Pai. Então nós descobrimos uma coisa interessante aqui. É muito provável que, dentro desse entendimento escatológico, a marca da besta seja o nome do anticristo. Muitas pessoas falam do chip, falam disso, falam daquilo. É claro que para a marca da besta, o governo do anticristo vai contar com a tecnologia. Mas é muito provável que a marca central da besta seja o seu nome, como imitação do nome de Deus e do nome do seu Filho. Porque no versículo de número 1 de Apocalipse de número 14, João viu os 144.000 selados, que tinha o nome dele e o nome do seu Pai escrito na testa. E aonde vai ser a marca da besta? Na testa ou na mão direita. Nós observamos isso também no capítulo de número 7 de Apocalipse. E o selo de Deus provavelmente seja o seu nome. Ok? O seu nome que vai estar cravado de uma maneira que eu acredito, aonde aqueles que são perseguidores de Deus e de seu povo vai perceber essa marca na sua testa ou na sua mão.
Uma outra coisa interessante que nós podemos observar aqui é que Deus sela o seu povo no capítulo de número 7 de Apocalipse. Então, quando o seu povo já é selado, não há o que temer com relação ao selo do anticristo. O que eu quero trazer, a explicação que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é que a marca da besta, ela aparece em 3 níveis em que muitas pessoas não percebem. Quais são os 3 níveis? Está lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 17, não é? A marca, ela é nome, um número, tá certo? Está aqui muito claro no versículo de número 17. Ninguém podia comprar ou vender senão aquele que tivesse o sinal do nome, do número desse anticristo, né? Então vai ter a marca, o nome ou o número. Então são 3 tipos de sinais que o anticristo vai proporcionar para as pessoas que irão ser os seus adoradores. É claro que nós, como seguidores e discípulos de Jesus, não devemos nos preocupar com isso, porque aqueles que são selados por Deus não será obrigados ou não receberá esse sinal, melhor dizendo, essa marca ou esse nome obrigatoriamente, até porque quem já é selado de Deus não poderá receber um outro selo. Ou seja, ninguém vai perder a sua salvação. A gente não vai ser obrigado a perder a nossa salvação. Então, no capítulo 14, João vê os selados, né? O selo é o nome de Deus. O selo é o nome do seu filho. Então é muito provável que a marca principal da besta seja o nome dele na testa, o nome dele na fronte dessas pessoas. Em 1 João capítulo 3, o apóstolo São João vai trazer um entendimento muito revelador para nós. Ele disse que o espírito do anticristo é aquele que nega o nome do Pai e o nome do Filho. Pode ler lá em 1 João capítulo 3, que o espírito desse anticristo é o espírito que nega o nome do Pai e o nome do Filho. Se ele nega o nome do Pai e se ele nega o nome do Filho, é muito provável que ele vai querer que as pessoas reconheçam o seu nome. E como é que você vai reconhecer o nome do anticristo? Por meio de uma marca, ou até por meio de um sinal. Isso é muito entendível, não é? Fica muito claro aqui no capítulo 13, né, a consequência ou as consequências daqueles que não receberão a marca do anticristo, ou seu número. São aqueles que serão adoradores de Deus e que serão proibidos de comprar ou de vender. Ou seja, essas pessoas sofrerão uma grande dificuldade no que se trata a questão de se alimentar, de comprar, de vender, de negociar. Então são pessoas que passarão muito aperto na face dessa terra. Observe que aqui é uma consequência clara daqueles que não receberão a marca da besta. O selo de Deus tem o nome do Pai e tem o nome do Filho. Então, agora, uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Será que a marca da besta ou o selo dele não é o seu nome? Com base nesse entendimento que eu estou trazendo para vocês aqui. Bom, se o selo de Deus é o nome do seu filho e o nome do Pai, não é de se negar de que a marca da besta
seja o nome do anticristo, para que as pessoas não esqueçam. Nós estamos em tempo de eleição, não estamos? E me fez lembrar uma coisa interessante. O que é que aparece na fotografia do candidato, seja prefeito ou a vereador? Hein? O nome e o número. E quando você confirma ali para quem você votou, aparece o nome e o número. Na era do anticristo, ninguém vai poder votar nulo ou em branco. Ou você vai estar de um lado, ou você vai estar de outro. E são as suas atitudes que vai confirmar de que lado você está. Você percebe que entendimento maravilhoso? Hein? O selo de Deus carrega o seu nome. E a marca da besta, possivelmente, também carregará o seu nome. Ou o seu número. Aqui a humanidade terá possivelmente 3 opções, não é? Ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver o sinal, o nome ou o número. O número ou o nome dessa besta. É muito interessante isso porque muitas pessoas se prendem muito nessa questão da marca da besta, a marca da besta. Eu não tenho muita preocupação com relação a isso, porque eu tenho certeza, convicção, que eu serei selado por ele. E a consequência muito grande que a humanidade irá sofrer, aqueles que não aceitarão a sua marca, vai ser fome, sede e muita necessidade. Eu só trouxe esse vídeo aqui a nível de esclarecimento. Apocalipse capítulo de número 19, versículo de número 19, era um texto que eu não iria trazer aqui, mas me fez lembrar aqui. Apocalipse capítulo de número 19, verso de número 19 diz assim: Depois eu vi a besta, os reis da terra e do mundo inteiro, os seus exércitos reunidos para lutar contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra o seu exército. Aqui já é Cristo. A besta foi feita prisioneira junto com o falso profeta que havia feito coisas espantosas na presença, e com aquelas coisas ele havia enganado os que tinham o sinal da besta e os que haviam adorado a sua imagem, a imagem da besta e do falso profeta. Todos eles foram lançados vivos no lago de fogo que queima com fogo e enxofre. Os seus exércitos foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo branco. E todas as aves comeram a carne deles, até não quererem mais. Então foi lançado no lago de fogo a besta, o falso profeta, e todos aqueles que foram marcados, que receberam a sua marca, que receberam o seu número e que receberam o seu nome. Essa será a trágica consequência daqueles que aceitarão a sua marca. No período da grande tribulação, olha que entendimento maravilhoso. Aqueles que não aceitaram a marca ou o número da besta vai sofrer uma consequência momentânea. Que consequência momentânea é essa, pastor Fábio? A consequência de não comprar, de não vender, de não se alimentar, de não viver uma vida consideravelmente estável. Mas no final de todas as coisas,
Aqueles que aceitaram em contrapartida, os que aceitaram a marca da besta, vão ser lançados no lago de fogo e de enxofre. Deu para compreender agora? Você vai querer sofrer a consequência da grande tribulação ou a consequência do final de todas as coisas? Eu espero que você tenha entendido claramente essa explicação, mais uma vez, sobre essa possível marca da besta. Que eu venho falando nos últimos vídeos, que na minha humilde opinião é uma marca visível. E agora eu trouxe mais um entendimento dessa marca visível, que possivelmente seja o nome desse anticristo, ou o número dele. Que Deus nos abençoe. Se você foi grandemente abençoado por esse vídeo, entendeu bastante a explicação desse assunto, está nos ouvindo, nos assistindo pela primeira vez, se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações, nunca esqueça disso, e deixe o seu comentário. Por gentileza, o seu comentário é muito importante, que provocará uma elevação muito boa, uma boa colocação dos nossos vídeos na plataforma do YouTube, tá bom? Muito obrigado por você estar conosco até aqui. E você pode também nos acompanhar no Instagram, com Fábio Oliveira Araújo, toda segunda e toda quarta-feira, dentro do programa Pregando a Palavra, às 22 horas, nós temos a live Escatologia na Veia, através do nosso Instagram. Muito obrigado, fica com Deus, porque Ele é maravilhoso, tá bom? E não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado.